O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos curvamos diante do seu altar para pedir suas bênçãos sobre todos nós que apresentamos este programa e sobre todos aqueles que nos acompanham por este canal. Que o Senhor seja agora e para sempre o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que pode tudo e que age em nossas vidas de forma maravilhosa. Ajude-nos a fazermos tudo para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. E que assim seja, Senhor. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. A você que nos acompanha a partir de agora, até o final do nosso programa, muito obrigado pela sua preciosa audiência. Obrigado a você, Orlando Castro, e sua esposa, Dona Ceissa, lá na cidade de Santa Maria, aqui no Distrito Federal. Meu amigo Genison e sua esposa, Dona Sônia, também os filhos do Orlando, o Lucas e o Mateus, o filho do Genison e de Dona Sônia, o Kelvin. Obrigado a você, José Roberto, membro da IPCG, Igreja Presbiteriana Central do Gama, nosso grande amigo, ouvinte, e que nos acompanha também no programa 100% Gospel. Obrigado ao casal aí, Roberto Felipe e sua esposa Edinalva, seus filhos Daniel e Samuel. A Maria do Rosário Silva, na cidade de Olímpia, em Minas Gerais. Muito obrigado a você também, Maria do Rosário. A Yolanda Oliveira, na cidade de Crateús, no Ceará. Lá em Lagoinhas, do Belo Horizonte, a nossa ouvinte Maria das Dores. A Elizabeth Oliveira, membro da Assembleia de Deus, Fé e Esperança, na cidade de Maurilândia, em Goiás. Também em Maurilândia, lá em Goiás, está o nosso ouvinte Adelírio Mendes de Freitas, membro da Assembleia de Deus naquela cidade. A você aí, Arthur Rocha, sua esposa, Dona Lourdes, seus filhos, seus netos, aí o casal residente no setor leste do Gama, membro da Igreja Batista Central do Gama, meu amigo Josué José e sua esposa, a Dona Marli, membros também da Igreja Batista aqui do Gama, nossos ouvintes também do programa 100% Gospel. Obrigado a você, Geraldino Neves do Rosário, membro da Assembleia de Deus lá em Goiás. A Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, no estado de Goiás. A Rosana Garcia, membro da Igreja, deixa eu ver aqui, Deus é Amor, na cidade de Goiânia. A vocês todos, muito obrigado pela preciosa audiência. E continue conosco até o final do nosso programa, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o nosso deleite espiritual. E agora chegou o nosso momento de reflexão. Escolhemos para o programa de hoje o tema muito interessante, é a perseverança. E vamos nos basear lá no texto de Mateus, capítulo 10, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá
que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A perseverança é fundamental na vida do cristão. As Escrituras Sagradas são ricas em textos colocando a perseverança como algo necessário na vida daqueles que decidem seguir os passos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, versículos 9 a 13, repete suas palavras a respeito da perseverança, dizendo: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus Cristo começa preparando seus discípulos para o pior. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Ele não falou em conforto para ninguém. Ele não falou em mansão, com piscina, com tapetes luxuosos. Ele não falou em carro importado. Ele não falou em boa vida. Não falou num salário pomposo, numa conta bancária extraordinária. Não. Ele não falou em conforto. Ele disse: sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E disse mais. Jesus disse mais. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar. Aí veja bem, haverá traição, todos vão se odiar, surgirão falsos profetas e a iniquidade vai aumentar. O amor de muitos esfriará. É o que nós vemos hoje. As pessoas não se amam mais. O ódio tomou conta do coração da humanidade. Notaram que Jesus Cristo não mostrou nada de saudável? Sentiram que ele não prometeu um mar de rosas? Que ele não ofereceu mordomias? Não. Ele ofereceu sofrimento. Você vai sofrer. Você vai pagar caro por me seguir. Mas Jesus Cristo garantiu uma coisa muito especial. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você está entendendo o que significa perseverar? É esperar suportando as angústias, as decepções, as perseguições e as reações dos que andam na contramão das palavras de Deus. Nós precisamos ser perseverantes e para isso precisamos ser corajosos, firmes na fé, na confiança em Deus, nesse Deus maravilhoso. Isso é perseverar. Uma passagem bastante conhecida e muito explorada nas pregações está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. O texto fala sobre a vida dos novos convertidos na igreja primitiva. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vejam que o comportamento dos crentes da igreja primitiva era um comportamento observado lá pelo povo de fora. Aqueles que observavam de longe. Eles olhavam para aquela igreja, para aquele povo, e viam uma igreja diferente, um povo diferente, um povo que fazia diferença. Eles tinham tudo em comum. Não é esse negócio de dizer assim, ele tinha algo em comum. Não, era tudo. Ou seja, o que um pensava, todos pensavam. O que um decidia, todos acatavam. A ação de um era a ação de todos. Então era assim como viviam os crentes da igreja primitiva. Um fato que merece uma atenção especial é o que diz respeito à perseverança na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Era uma doutrina verdadeira e que, infelizmente, mudou ao longo dos tempos para satisfazer aos anseios humanos. Tudo mudou. Se você fizer uma comparação da igreja contemporânea, da igreja atual, para a igreja primitiva, a diferença é quilométrica. E bota quilômetro nisso. As igrejas mudaram, as igrejas mudaram. A igreja está afundando nos costumes mundanos. Isso não é bom para o evangelho do Senhor. A comunhão era sincera, sem fingimento, sem hipocrisia. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações. Eram orações sinceras, maravilhosas. Era algo permanente e eles não cansavam no cumprimento dessas atividades. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, não havia divergências e nem conflitos de opiniões. Quando havia necessidade entre eles, todos se ajudavam. Veja bem, e perseveravam. Eles perseveravam. E a perseverança daqueles crentes era tão verdadeira que chamava a atenção dos que estavam lá fora. Diz a palavra do Senhor que os de fora tinham por eles grande simpatia. Que maravilha! Que diferença da igreja primitiva para a igreja atual. Infelizmente as coisas mudaram. Os crentes estão assim à revelia, estão fazendo o que querem. Para eles está tudo normal. E quando você fala na igreja primitiva, colocando-a como exemplo, é um Deus nos acuda. Tem pastores que olham para você com a cara de ódio, de rancor, com quem que eles estrangular assim. Você não pode citar a igreja primitiva como exemplo, que fere muita gente. E como fere? Quando Lucas diz que Deus ia a cada dia aumentando o número de salvos, ele quis mostrar os motivos pelos quais Deus agia em favor daquela igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Isso está no versículo 42. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. É no versículo 46, lá na frente. Ou seja, quando o crente persevera, sem colocar em dúvidas o poder de Deus, ele sempre sai vitorioso. Escrevendo aos crentes da igreja em Roma, o apóstolo Paulo, além de mandar que eles se amem sem hipocrisia e com fraternidade, ele pede zelo e fervor de espírito ao servir ao Senhor. Leia isso lá em Romanos, capítulo 12, versículos 9, 10 e 11. Aqui, o apóstolo Paulo mostra a receita indispensável para
ser um bom cristão, fazendo o que agrada a Deus? Primeiro, preste atenção. Amar uns aos outros sem hipocrisia, ou seja, sem mentiras ou fingimento. Não é aquele abraço de tamanduá, não, de crocodilo, aquela lágrima de crocodilo, não. É um amor sem fingimento, um amor verdadeiro. Nunca diga para a pessoa que ama aquela pessoa sem amar. Não seja alvo da mentira. Segundo ponto, confraternidade. Amor fraterno é o amor verdadeiro, muito diferente do querer bem e do ser apaixonado. O amor não muda, não se acaba. É muito natural você ver um casal de namorados dizer um para outro: eu estou apaixonado por você. Paixão dá e passa. Mas o amor permanece para sempre. Ser apaixonado é uma coisa, querer bem é outra uma coisa. Agora, amar é totalmente diferente. Amar é com sinceridade, sem fingimento. Terceiro ponto, fazer a obra do Senhor com zelo e com fervor. Não é ser desleixado e preguiçoso, mas organizado e alegre. No versículo 12, ele faz uma referência à perseverança, dizendo: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ele destaca a esperança, a paciência e a perseverança. Não é fácil ser paciente em momentos de tribulação. Somente aquele que crê verdadeiramente no Senhor é capaz de suportar as adversidades da vida. Você entendeu esse recado? Então, seja perseverante. Prove a sua fé em Deus. Não finja. Não seja hipócrita. Não tente enganar a si mesmo. Porque a Deus você não engana. Deus é um ser onisciente, onipresente, onipotente. Aquele que pensa que engana a Deus está totalmente... Esse é que está enganado. Você ouviu essa mensagem? Reflita sobre ela. Pense sobre ela. E que Deus te abençoe. E depois desse momento de reflexão, vamos voltar aos nossos agradecimentos. Aqueles que nos acompanham no programa 100% Gospel. Aqueles amigos, ouvintes, fiéis, que estão sempre presentes, dando audiência ao nosso programa. E eu continuo dizendo que, abaixo de Deus, vocês são os maiores responsáveis pelo nosso sucesso. Tá bom? Então, continua conosco. Nós agradecemos a sua presença. Agradecemos de coração. Um abraço aí para os pastores que nos acompanham. Pastor Galeno, pastor Salvador, lá em Marcolândia, no Piauí. O pastor Galeno é pastor da Igreja Verbo da Vida e o pastor Salvador da Igreja Nova Vida. Um abraço para o pastor Valdemir Souza, sua esposa a Luciete, na Assembleia de Deus em Betânia, lá no estado do Piauí. Quem está conosco também no programa é o pastor Arão Lemos e sua esposa, pastora Helenice Lemos. Um abraço para o casal e para os filhos pastores do Arão, 2 filhos pastores servindo ao Senhor, pregando a palavra da salvação. Isso é maravilhoso, né? Um abraço para a nossa amiga Lourdes Costa, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Alô, gente do Mato Grosso, aquele abraço. Lá em Recife, opa, gente lá de Recife, capital pernambucana. Eita, Veneza brasileira. Recife, cidade heróica, monumento secular. É Recife, né? É isso aí. Lá em Recife está a família Holanda. Eita, família boa. O casal Eliezer Holanda Filho, o Zizo, e sua esposa
Dona Gláucia Holanda, seus filhos Dário, Keila e Pablo. Um abraço para a Carol e Du, filhos da Keila, abraçando também a Gabi, filha do Dário. Nosso abraço cordial também vai para a Gláucia Maria, Yaya. Oi, Yaya. Aquele abraço, minha irmãzinha, né? A irmã do Zizo. Essa família faz o nosso marketing lá na cidade do Recife, né? O Zizo reúne o pessoal e bota o programa para todo mundo ver, todo mundo ouvir, e sempre está mandando uma palavra de estímulo para o nosso programa. Muito obrigado à família Holanda, aí na capital pernambucana. Nossa ouvinte Yolanda Castro, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Eita, Pernambuco querido, meu estado, né? Eu nasci lá em Abreu e Lima. Abreu e Lima era distrito de Paulista na época. Meu registro está lá, natural de Paulista, mas eu sou de Abreu e Lima, porque era distrito de Paulista na época, né? Mas eu nasci em Abreu e Lima, lá na usina Timbó. Opa! Naquele tempo, Abreu e Lima era chamado de Maricota, né? Abraçamos nosso ouvinte, nosso irmão Antônio Barros e toda a sua família aqui em Brasília, no Distrito Federal. E vamos voltar lá para o Piauí, lá para a cidade de Marcolândia, onde estão nossos ouvintes Oswaldo Costa, sua esposa Dona Hilda, seus filhos Antônio Carlos e Petrônio, seu amigo Zequinha, o irmão do Oswaldo, o Roque e Dona Maria, sua esposa. Um abraço para vocês todos aí e todos os amigos aí de Marcolândia, no estado do Piauí. Uma cidade que, está crescendo, mas crescendo mesmo de forma maravilhosa, tá bom? Um abraço para o Pedro Oliveira Alves e sua esposa Soliandra Alves, na cidade de Patos, na Paraíba. Esse casal promove os maiores e mais vitoriosos e concorridos eventos em todo o estado da Paraíba. É lá na cidade de Patos. Mas os eventos promovidos por esse casal, vão além fronteiras. É o Pedro Oliveira e a Soliandra Alves. Um abraço para o casal lá em Patos, na Paraíba. Abraço para o Maurílio Gonçalves em Patrocínio, a Leandra Rocha na cidade espanhola de San Sebastián. Um abraço para os espanhóis aí. Getúlio Moraes e sua família na Igreja Deus é Amor, lá em Juazeiro da Bahia. As irmãs Silene e Cildani Medeiros em João Pessoa, capital paraibana. E o João Paulo na Assembleia de Deus em Fortaleza, no Ceará. A todos, obrigado pela preciosa audiência. O nosso programa de hoje vai prestar uma homenagem justa a uma cidade que se destaca em todo o estado de Pernambuco. Trata-se de Paulista, uma linda e acolhedora cidade. Aos paulistenses, um forte e caloroso abraço da nossa equipe. Você vai conhecer Paulista através dos nossos relatos e das imagens que foram selecionadas pelo nosso coordenador, supervisor, Newton Moura. Tá bom? A cidade de Paulista está localizada ao norte do Recife, a capital pernambucana, e conta com uma população em torno dos 316.720 habitantes. Os que nascem na cidade de Paulista são chamados de paulistenses. A história dessa maravilhosa e progressista cidade começa no ano de 1535, quando o município ainda fazia parte da cidade de Olinda. Duarte Coelho, o donatário, fez a doação das terras de Paratibe ao seu cunhado Jerônimo de Albuquerque, como reconhecimento ao trabalho por ele realizado em benefício da colônia. No ano de 1550, Jerônimo de Albuquerque fez doação dessas terras ao português Gonçalo Mendes Leitão,
que tomara por esposa a jovem Antônia de Albuquerque, filha de Jerônimo. Gonçalo Mendes iniciou, então, naquela localidade, um grande povoado. Entre os seus feitos, destacam-se o engenho d'água, uma capela dedicada a Santo Antônio e um sobrado. No ano de 1555, foi fundada a primeira freguesia. Com a morte de Gonçalo Mendes, alguns lotes foram vendidos a outras pessoas. O distrito foi criado com a denominação de Paulista, pela Lei Municipal número 219, de 28 de dezembro de 1907, ficando sob o domínio de Olinda. Mas Paulista só foi elevada à categoria de município através da Lei Estadual número 1931, de 11 de setembro de 1928. Era, então, desmembrada de Olinda. No entanto, pelos decretos número 268, de 25 de novembro de 1930, o município foi extinto, voltando a ser distrito vinculado à cidade de Olinda. Nesse jogo de vai e vem, Paulista volta a ser elevada à categoria de município pela Lei Estadual número 11, de 4 de setembro de 1935. Foram criados, pelo Decreto-Lei Estadual número 235, de 9 de dezembro de 1938, os distritos de Maricota e Praia da Conceição, anexados ao município de Paulista. Abreu e Lima foi elevado à categoria de município em 20 de dezembro de 1963 pela Lei Estadual 4.993. Assim como todas as grandes cidades brasileiras, Paulista também apresenta vários pontos turísticos, destacando-se uma das maiores reservas florestais de todo o mundo, que atrai turistas de todos os lugares. Distante 18 quilômetros de Recife, capital pernambucana, Paulista oferece as mais diversas opções em termos de pontos turísticos. Lá, a natureza foi muito gentil, oferecendo-lhe uma grande riqueza histórica e cultural, onde se pode encontrar uma bela costa azul de águas mornas. O centro histórico consolidado, o famoso Rio Timbó, onde você pode dar o seu passeio de barco, o Forte de Nossa Senhora dos Prazeres de Pau Amarelo, construído em 1700, a Praia da Enseadinha, com um mar calmo e areia fina, e a Igreja de Santa Isabel, homenagem à Rainha de Portugal. Um dos bairros mais populares de Paulista é o bairro do Janga. Lá o turista vai curtir o mar com uma praia extensa e muito bonita. Destacam-se ainda uma grande variedade de serviços e comércios, bem como shoppings, supermercados, escolas e hospitais. Uma curiosidade de Paulista. No ano de 1950, foi realizada a inauguração da Capela de Santa Isabel, construída pelos Lundgrens, numa homenagem à sua matriarca Ana Elizabeth. A capela tem estilo neoclássico romano e neogótico e é considerado o principal ponto turístico de Paulista. Bem, agora só resta você comprar sua passagem e curtir as maravilhas oferecidas pela cidade, onde você encontrará uma gente hospitaleira e que recebe a todos com carinho e respeito. A todos os filhos de Paulista, um forte e caloroso abraço de toda a nossa equipe, da equipe do programa 100% Gospel. Vai lá em Paulista, faz uma visita. Eu, como paulistense, faço esse convite para você.
vai à Paulista, curta as belezas da cidade. E uma coisa eu lhe digo, se você for uma vez à Paulista, você vai ficar acostumado e vai querer voltar muitas vezes. Um abraço para os paulistenses. Tchau. Estamos apresentando o programa 100% Gospel aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Nós queremos avisar você que o nosso programa não tem fins lucrativos, tá bom? Então o nosso programa é sustentado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um presente que Ele está dando para você, para que a palavra do Evangelho seja propagada através desse programa, tá bom? Agora, abaixo de Deus, você que está nos assistindo é o principal responsável pelo nosso sucesso, tá bom? Hoje nós vamos apresentar um trabalho que nós fizemos. Permitam-nos usarmos este espaço para fazermos algumas observações e, se possível for, corrigirmos alguns deslizes que cometemos ao interpretarmos as Escrituras Sagradas. Trata-se da generalização de alguns fatos. Generalizar sempre foi e continua sendo um costume de muitos. E não deixa de ser um costume bastante perigoso. Não podemos colocar em pessoas inocentes qualidades negativas de outras, simplesmente por fazerem parte do mesmo grupo ou da mesma família. Nos meios religiosos, este costume é vivenciado dia após dia por pessoas que interpretam mal os textos escritos para demonstrar ou disciplinar determinadas pessoas. Eu não posso responder pelos erros cometidos por outras pessoas e muito menos pagar por eles. Um exemplo muito difundido pelos pregadores é uma frase que o apóstolo Paulo pronunciou se referindo a ele mesmo, quando ele toma para si a qualidade de um ser miserável. Em outro momento de desespero, ele diz ser o pior dos pecadores. São qualidades que não podem ser transferidas para outras pessoas, muito menos para nós. Entendemos os momentos em que Paulo sentiu na pele o homem que foi no passado, ao perseguir, prender, torturar e matar os seguidores de Jesus Cristo. Aliás, esse remorso o acompanhou ao longo da sua vida. Ser miserável é ser desprezível, malvado, cruel, abjeto, infame. Uma qualidade que não cabe naquele que, arrependido, foi transformado pelo Espírito Santo do Senhor e passou a ser uma nova criatura. Na verdade, quando as pessoas generalizam, elas o fazem para mostrar uma humildade que está longe da verdade. Agora, preste atenção, tenha cuidado, porque a humildade exagerada se transforma em hipocrisia. Cada um deve controlar suas emoções, assim como devem controlar a sua humildade, de forma que ela seja sincera. Na carta de João à igreja de Laodiceia, falando em nome de Deus, ele chama os crentes de lá de infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, e ainda ameaça vomitá-los da sua boca. Deus promete vomitar aqueles crentes da sua boca, por serem eles lá, daquela igreja, lá de Laodiceia, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 16 e 17. Os pregadores tomam essas palavras de João, lançando-as contra todos os cristãos. Um grande e terrível absurdo. Precisamos ter muito cuidado com isso.
quando vamos transferir responsabilidades para outras pessoas, que nada tem a ver com aquilo que nós praticamos de mal. Vejam que João fez essa referência única e exclusiva aos crentes da igreja de Laodiceia, o que não aconteceu em relação às outras 6 igrejas. Ou seja, as referências feitas são completamente diferenciadas. Mas os pregadores se acostumaram a generalizar os fatos, como se João estivesse se referindo a todos os cristãos do mundo. Os crentes precisamos ter muito cuidado no momento de mostrarmos nossa humildade diante de Deus. Tem crente que em suas orações pede que Deus perdoe as multidões dos seus pecados. Quer dizer que continuam sendo escravos do pecado? Não houve nenhuma mudança de comportamento? Alguma coisa na vida desse crente não está caminhando segundo a vontade de Deus. Como crentes e mesmo consagrando nossas vidas ao Senhor, continuamos sendo pecadores. Mas com multidão de pecados, paciência, meu irmão. Agora, transformados pelo Espírito Santo do Senhor, deixamos de ser escravos do pecado. É bom acionarmos o pedal do freio em nossas ações. Paulo diz em sua carta aos Romanos que os crentes daquela igreja, não todos os crentes do mundo, não sabem orar como convém. Quando Paulo fez essa observação, foi considerando que os crentes daquela igreja só oravam em favor de si mesmos, pedindo o que era do seu interesse. Ele, em momento algum, quis dizer que nós, de um modo geral, não sabemos orar. É mais um exemplo de generalização. Leia o que está escrito em Romanos 8, 26 e 27. Se não oramos bem, é porque não estamos sendo orientados pelo Espírito Santo do Senhor. Neste caso, precisamos rever nossa intimidade com Deus. Certamente, algo está errado. Não estamos em consonância com a palavra do Senhor. Mas sempre será um caso isolado, que infelizmente continua sendo generalizado pelos pregadores. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Como pode, então, a oração do justo produzir efeitos positivos se não sabemos orar? Não parece ser uma incoerência? Certamente, nesse caso, até os pastores oram de forma errada. Ou seja, nem os pastores sabem orar. E se os pastores não sabem orar, como vai conduzir a igreja do Senhor? Como ele vai orar em favor dos enfermos, em favor dos desviados, em favor daqueles que estão enfrentando os mais diversos problemas? Como é que ele vai orar pelas suas ovelhas, se ele não sabe orar? Se foi generalizado, se Paulo falou para todo mundo que ninguém sabe orar, então, gente, parou aí. Parou aí. Alguma coisa está em sentido contrário daquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, nos nossos estudos bíblicos. Nós sabemos orar sim. Muitos não sabem. Eu tenho exemplo de um irmão que pediu ao pastor da igreja, aos dirigentes, que nunca o convidasse para orar porque ele não sabia orar. Ele só sabia orar em casa, ele mesmo lá, mas assim em público ele ficava nervoso, não sabia orar. Ninguém pode forçar um cidadão desse a orar quando ele mesmo disse que não sabe. Ele assume a responsabilidade de não saber orar. Agora, sei que todos não sabem orar, calma, pé no freio. Cuidado naquilo que você está pensando a respeito dos outros. Não transfira para os outros aquilo que está dentro de você, tá bom? Então, se não sabemos orar, como dizermos amém para uma oração que não serve para nada? Será que está tudo errado? Precisamos entender
que as Escrituras Sagradas estão repletas de admoestações feitas diretamente a determinadas pessoas, mas que servem para a nossa meditação, preparando-nos para não cometermos os mesmos erros. Outras admoestações são feitas para toda uma humanidade. Será que podemos usar as frases "os discípulos traíram Jesus" só porque Judas, sendo um deles, o traiu? Será que podemos usar a frase "os discípulos negaram a Cristo" só porque Pedro o negou? Saiba que nós não o traímos e nós não o negamos. Não generalizem. Não é por determinado grupo não seguir fielmente aos ensinamentos bíblicos que a igreja inteira será penalizada. Para isso, existe a mistura do joio com o trigo. O joio vai pagar pelos seus deslizes, sem afetar a pureza do trigo. Paulo seria muito ousado se dissesse que eu sou um miserável sem conhecer a minha vida de comunhão com Deus. Paulo seria muito precipitado se dissesse que eu não sei orar quando ele nunca viu as minhas conversas com Deus em oração. Como Paulo poderia dizer que eu sou o pior dos pecadores sem conhecer a minha vida e o meu relacionamento com Deus? Finalmente, o apóstolo Paulo não seria tão ousado ao ponto de transferir para nós os erros cometidos por aqueles que ele conhecia e que com eles convivia. Deixem de se martirizar diante de determinadas pregações que deixam você refém de erros que outros cometeram no passado. Cuidem-se apenas para não cometerem os mesmos erros. Aqueles que cometem crimes e que são condenados pelas suas ações negativas servem de exemplos para que não venhamos a agir da mesma forma. O que não podemos é pagar pelos crimes por eles praticados. Agora eu encerro esse meu trabalho deixando as seguintes perguntas. Será que o que está escrito em Ezequiel 34 não é também para os pastores de hoje? Se é para generalizar? Será que o que Jesus Cristo diz em João 10, 1 a 18, não é também para os pastores de hoje? Será que as orientações dadas pelo apóstolo Paulo a Timóteo não são também para os pastores de hoje? Será que as exigências feitas lá em Tito 1, 5 a 9 aos presbíteros não são também para os presbíteros de hoje? E o que dizer do texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7? Será que as exigências feitas para aqueles diáconos não são as mesmas para os diáconos de hoje? Se é para generalizar, vamos generalizar. Da mesma forma que generalizamos as mensagens que nos são agradáveis, façamos com aquelas que nos incomodam. Certamente, os corajosos curtirão esse trabalho, compartilharão e até responderão. Outros, mais ousados, até comentarão. Isso me deixará bastante feliz. Obrigado pela tolerância e que Deus te dê entendimento para não generalizar os fatos. Estamos chegando ao final do nosso programa 100% Gospel, agradecendo também a Maria das Dores, ela lá do Rio de Janeiro, membro da Assembleia de Deus, a Luciana Feitosa lá em Manaus, capital amazonense, ela é membro da Igreja Universal. A vocês todos, muito obrigado. Obrigado aos amigos lá de Teixeira, Santa Terezinha, Piancó, Catingueira, Conceição do Piancó, São Mamede, Santa Luzia, Malta, Condado, Pombal, Souza, a cidade de Sorriso, cidade dos dinossauros, Cajazeiras, todas as cidades na Paraíba, lá no interior da Paraíba. Um abraço para os amigos de Aradipina, Petrolina, Trindade, Oricuri, Exu e Ipubi, no Pernambuco, interior do Pernambuco.
Meus amigos do Ceará, do Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, meu amigo Zé Vicente aí em São Paulo, aquele abraço. Obrigado a vocês de Alagoas, do Tocantins, de todo o Brasil que está ligado na gente, tá bom? Um abraço cordial de toda a equipe do programa. Adalberto Pereira, aqui na apresentação, e o Nilton Moura, na coordenação, supervisão e seleção de imagens. Este programa está indo ao ar, primeiro graças à vontade de Deus, e depois à sua preferência. Porque abaixo do nosso Pai Celestial, você é o grande responsável pelo nosso sucesso. Nós estamos aqui porque você está conosco. Estamos aqui porque Deus nos orienta, Deus nos dirige e Deus faz com que nós apresentamos esse programa de acordo com a sua vontade e com o seu querer. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Um abraço a todos. Felicidades. E se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa. Um abraço de toda a equipe do programa. Até a próxima.